A mãe chegou! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Olha só, no vídeo de hoje aqui no canal, a gente vai falar sobre como eu me descobri mãe de santo, né? Como tudo chegou pra mim, como é ser mãe de santo aqui no século 21, tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo, 29 anos, né? Pau viola. Mas assim, antes da gente começar essa conversa, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal. Aqui embaixo, ó, do vídeo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão. Do lado dele vai aparecer um sininho que você vai clicar nele para ativar as notificações e você ficar por dentro de todos os vídeos que entrarem aqui no canal. Pode ser? Mas, roda a vinheta. Bom, minha gente, eu vim falar aqui com vocês como foi que eu descobri, né, que eu sou mãe de santo, que eu tinha cargo de alorixá ou miorixá, não importa os termos que se use. Foi uma descoberta intensa porque é muita responsabilidade, eu sempre tive consciência disso, e eu não sou uma pessoa irresponsável, não tem nada na minha vida que eu faça que eu não leve com seriedade, né? Então entender que eu era, assumir essa responsabilidade foi algo extremamente processual e difícil. Porque eu tava entendendo, quando eu resolvi pagar uma obrigação de 7 anos, tava entendendo que eu tava ali fazendo um compromisso com a minha espiritualidade, com o meu santo. Então foi bem delicado, porque eu me iniciei no santo e eu não sabia que eu tinha cargo de mãe de santo. E ninguém tinha me informado isso. Depois de um bom tempo, de anos, depois que eu saí do terreiro, inclusive, foi que eu soube que teve um episódio que todo o meu barco, né, as pessoas que se iniciaram comigo, tinham incorporado e a mãe de santo tinha informado que naquele barco tinha sido iniciada uma Yalorixá. Mas eu só vim saber disso, minha gente, tempos depois, eu tô entendendo, até lá eu comi o meu quião, tá entendendo? Foi bem puxado. E aí o que foi que aconteceu? Me iniciei, saí do terreiro depois de alguns anos, assim, por questões mesmo pessoais, enfim, não cabe aqui eu falar, eu expor. E depois desse processo, nesse meio tempo, foi quando eu vim pra São Paulo, né? Tem 3 anos morando, 3 anos e meio morando aqui em São Paulo. E eu vim pra cá e ainda assim eu não sabia que eu tinha cargo de mãe de santo. Aos poucos eu fui lembrando, né, que minha mãe dizia, não, você tem cargo de mãe de santo, e eu nunca levei em consideração. Não é que eu não respeite minha mãe, não. É porque eu nunca acreditei, no fundo, que minha mãe tava falando aquilo e que era real, sabe? Porque assim, aquela coisa da negação, né? Não quero acreditar. Mas até então tudo bem. Falava isso, era sua mãe biológica? Minha mãe biológica. Minha mãe dizia, você é mãe de santo. Não só ela, mas tiveram outras pessoas que também falaram isso pra mim, né? Só que eu não conseguia acreditar. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, nesse meio tempo todo, eu retornei a falar com uma Eked, que eu amo muito, que é minha amiga e irmã, que é a Eked Camila, que também foi iniciada no mesmo terreiro que eu, que também saiu da roça. E nessa conversa toda, ela um dia chegou pra mim e falou assim, Mari, você sabe que você tem cargo de Yalorixá, né? Isso, eu tava no telefone com ela, tava no meio da rua, e aquilo ali, tipo, me deu uma angústia, sabe? Não sei. Na época eu tava namorando, depois que eu desliguei dela, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu namorado e falar assim, meu Deus, não sabe o que aconteceu, e fui compartilhar isso com ele. E foi muito doido, porque ele foi muito forte, porque assim, eu sempre considerei muito Camila, eu respeito muito ela, é uma pessoa que eu amo muito, então veio de minha mãe, veio dela, só. Ainda assim, minha gente, não vou mentir pra vocês aqui entre nós, eu ainda achava que não era, que era coisa da cabeça dela e de minha mãe, que não era possível. Até que eu fiz o seguinte, peguei o ibá de meu Exu, que tava aqui em São Paulo, comprei um obi africano, porque eu já tinha nesse meio tempo aprendido a jogar o obi. Detalhe, gente, isso é muito importante, assim, eu aprendi muitas coisas depois que eu saí da roça onde eu me iniciei. E foi processual, pessoas foram aparecendo na minha vida e foram me ensinando. E eu nunca fiz nada que fosse comprometer a minha integridade enquanto mãe de santo, sabe? Eu nunca joguei búzios antes de receber meu cargo, eu nem tinha búzios antes de receber meu cargo. Eu nunca fiz nada que fosse acima do meu lugar de Iaô, na época, tá? Mas eu aprendi a jogar o bi, eu acho que isso é um processo, eu já estava perto de fazer fazer 7 anos de santo.
E aí eu comprei um obi africano aqui em São Paulo, fui lá na lojinha que tem aqui perto de casa, falei assim, agora o obi tava o olho da cara. Na época comprei o obi, peguei o Ibá do meu santo, do meu Exu, joguei e perguntei. Eu tava morrendo de medo, assim, tava com frio na barriga. Da resposta, né? Porque no fundo eu já sabia, mas São Tomé, né, minha gente, precisa ver pra crer, que a gente tem que apanhar desse jeito às vezes. Aí eu simplesmente peguei o obi, fiz o processo que tem que ser feito, né? E perguntei Exu, e foi a primeira pergunta que eu fiz a ele, quando eu joguei o obi. E ela afiou. Perguntei Exu, eu sou mãe de santo? E na mesma hora o obi ela afiou pra mim. E aquilo ali foi assim... Foi quando a ficha realmente caiu. Assim, a ficha caiu e eu disse assim, e agora eu vou fazer o quê? Porque eu teria, de uma certa forma, a opção de não pagar minha obrigação de 7 anos e continuar IAO e não assumir a responsabilidade. Mas não, eu alucinei totalmente, realmente, gente. Assim, eu alucinei, falei, pronto, ferrou, vou ter que fazer meu corre. Pra onde é que eu vou? Pra que roça é que eu vou, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tenho mais em terreiro nenhum, não tô... O que é que eu vou fazer da minha vida? Então eu entreguei na mão de meu santo, né, gente? Porque eu sou uma mulher de orgulho. Então, nada mais do que justo entregar o homem do caminho pra resolver o que tem que ser resolvido. E pra entregar na mão de Exu, esse Exu que eu amo tanto, pra resolver o que tem que ser resolvido. Então assim fiz, entreguei. Nesse meio tempo, até eu receber meu cargo, encontrar a casa de meu pai Antônio, eu fui em um jogo só, né, os 2 jogos contando com o meu pai Antônio, fui em um jogo só e a minha santo ainda jogou, ela ainda disse, na mesma hora, ela quando jogou os músicos, falou assim, Ave Maria, eu adoro essas coisas, viu gente, minha santo. Ave Maria, misericórdia, orixá, você é um orixá, você nasceu pra cuidar de orixá, você nasceu para o sacerdócio. E quando ela falou aquilo ali, meu santo, eu senti meu santo assim encostar em mim, sabe? Foi muito doido. E eu falei assim, agora vamos lá, falta quanto tempo aí pra dar 7 anos de iniciada? Ogum me mostra o caminho. Tentei frequentar uma casa, uma roça, não deu muito certo nesse processo. E logo em seguida, quando eu fiz 7 anos exatamente, na data que eu fui iniciada no candomblé, quem conhece Fundamento de Santo sabe que o orixá ele não fala antes dos 7 anos dele de santo. Isso falando do Odu, né, de Odu, de iniciação, de tempo de raspado mesmo, dia que raspa. E quando eu fiz o meu Odu de santo, o meu santo simplesmente veio em terra e conversou, falou pela primeira vez com minha mãe e com a Eké de Camila. E aquilo ali pra mim foi emocionante porque eu não sabia. Eu só vim saber dias depois sobre isso. E aí ele falou com elas, depois que eu vim descobrir que ele descreveu a pessoa que iria poder tocar no meu oi. Descreveu o meu pai de santo hoje. Descreveu o meu pai Antônio. E assim, até eu chegar em meu pai Antônio foi muito difícil, né? Porque eu sofri muito no candomblé, não foi pouco o que eu sofri no axé. E assim, qualquer pessoa teria desistido da religião, qualquer pessoa teria desistido desse encontro da ancestralidade, dessa busca, desse alimentar. E eu não desisti. Eu estava procurando e estava esperando algum mostrar a casa certa, o terreiro certo, que ele iria querer ficar. E isso me trouxe muita felicidade. Então eu fui num jogo, minha mãe tinha falado que tinha pedido para um amigo dela indicar um bom pai de santo pra jogar, pra abrir um jogo pra mim, porque eu já tinha feito 7 anos de santo, que ia ter que ver o que é que iria fazer da minha vida. E eu não queria ir pro jogo com meu pai, não queria, porque eu tava cismada, não tinha dinheiro, não sei o que lá. Aí minha mãe falou, opa, então eu fui pro jogo. Quando eu cheguei lá no quarto de meu pai Antônio, no quarto de jogo do meu pai Antônio, eu senti uma coisa assim, eu me identifiquei tanto com a energia dele, porque eu tava ali tão cismada, tão, como a gente diz na Bahia, né, meio escabriada, né, meio assim desconfiada, porque a gente cansa de apanhar, né, na vida como um todo. Então eu simplesmente fui muito atenta e muito silenciosa, né, eu silenciei, eu ouvi o que eu ouvia o meu santo falar, eu respeitei o que o meu santo falava. Então eu fui no silêncio.
E aí o jogo foi maravilhoso com o meu pai Antônio. Eu entendi tudo e aí ele me passou minha nota, minha limpeza, a coisa que eu tinha que fazer para um santo. Passou tudo e falou, ó, leve pra casa, bote embaixo do travesseiro e pense. E assim eu fiz, gente, literalmente. Peguei o papelzinho, botei embaixo do travesseiro, falei, vou pensar se é pra eu fazer, não. E eu bem desconfiada. E aí passou um dia, passou 2 dias, minha mãe, e aí, vai fazer ou não vai fazer, trabalhar com o seu Antônio? Aí quer, e aí, vai fazer ou não vai fazer? E eu não sei, não quero, acho que eu não vou fazer nada não. Aí minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, você vai. Eu não tenho dinheiro pra fazer. Ela, eu pago metade, você paga metade. E aí, gente, eu fui fazer. E depois que eu fiz, minto. Antes de eu ir fazer, eu já tinha tomado a decisão que eu ia fazer. Minha mãe me chamou pra conversar. E aí ela fez assim, eu vou ser franca com você. No dia do seu de santo, o seu avô veio em terra. E ele descreveu um homem. E descreveu todo o seu pai Antônio. Na época ela falava seu Antônio, né? Porque ele ainda não era meu pai Antônio. Descreveu tanto todo o seu Antônio. E quando eu vi seu Antônio, eu sabia que era ele. Porque o disse que era um homem assim, assim, assado. Que era ele que só podia tocar na sua cabeça. Que era ele que iria te entregar o seu cargo de homem de santo. Pronto. Ali era o suficiente para me convencer de que eu tinha que fazer mesmo ebó, então eu fui fazer. Da limpeza eu fiz o que eu tinha que fazer. Meu pai Antônio, assim, me acolheu com muito amor e carinho. E não só ele, como a roça toda, né? Todo mundo cuidou muito bem de mim. Minha mãe Funinha, minha mãe Ti, minha mãe Dofona. Eu só tenho que agradecer mesmo, porque só foi cuidados. E eu sofri muito mesmo, achei muito. E em pouco tempo eu cheguei numa roça que me acolheu, que me cuidou, que é minha família hoje de santo. Eu tenho os meus filhos de santo hoje. Não é fácil ser mãe de santo com 29 anos, as pessoas subestimam você, as pessoas não te valorizam, as pessoas acham que você não tem competência, ou as pessoas acham que você não vai dar conta mesmo, é te subestimar mesmo, constantemente, né? E as pessoas não te respeitam porque acham que porque você é nova, então você não merece respeito. As pessoas conseguem respeitar pastor, padre, mas não conseguem respeitar pai de santo e mãe de santo, isso já é um fato. Agora, o fator idade pesa muito mais pra mim. Eu tenho filhos de santo, como eu falei pra vocês, pessoas assim que... Tem filhos meus que são mais velhos do que eu de idade, mas tem um amor e um respeito muito grande por mim. Eu tenho filhos que têm a mesma idade que eu, tenho filhos que são mais novos do que eu. E essas pessoas chegaram na minha vida antes mesmo de eu receber o cargo. Quando meu pai Antônio me entregou a peneira, o DK, eu nunca vou me esquecer do que ele disse. Ele falou assim pra mim, minha filha, eu tô te dando o seu cargo porque você tem vergonha na cara. E isso pra mim, assim, foi o suficiente. Então eu assumi receber o cargo, assumi receber, ter as responsabilidades, assumi cuidar de ouris, assumi cuidar de pessoas, de cabeça, de caminho, sem esquecer a minha humanidade, sem esquecer que eu sou humana, que eu erro, que eu transo, que eu sangro, que eu sou grossa, que eu choro, que eu rio, que eu brigo. Eu resolvi assumir a minha responsabilidade quanto humana também. Porque as pessoas cometem muito erro de colocar pai de santo e mãe de santo em um pedestal ao nível de endeusar. E acaba esquecendo que a gente tem um simples direito de errar. E acabam perdendo a empatia por a gente. E acabam sugando sem sequer dar uma devolutiva de amor. Muitas pessoas, muitas lideranças religiosas falaram pra mim, acostume porque a ingratidão é constante nessa trajetória. E eu mesmo assim, já recebi o gostinho da ingratidão em alguns momentos já. E mesmo assim, eu continuo querendo honrar o meu compromisso, a minha responsabilidade. Então, gente, eu sou a mãe de santo de 29 anos, que choro, que transo, que bebo, que brigo, que me estresso, que sou realista, que sei o momento certo pra tudo,
que uso só shortinho curto, que uso biquíni curto, que uso vestido longo, sei me portar, sei falar, sei estar em qualquer lugar. Essa sou eu. Essa é a Mariana Brito, mãe de santo e a Lorixá de Ogum. E aqui eu encerro esse vídeo pra vocês, com muito amor, com muito carinho. A gente vai ter a oportunidade de debruçar mais dentro desse tema, dentro do meu processo até o sacerdócio, dentro do meu processo do sacerdócio, com mais paciência, com mais calmaria. Mas para um retorno, né? Para esse início, acho que já falei bastante com vocês aqui. Até semana que vem, porque toda semana tem vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, tem um botãozinho aqui, ó, escrito inscrever-se, tá bom? Aperta no sininho também, ativa as notificações para vocês ficarem cientes totalmente dos próximos vídeos. Afinal, o vídeo da semana que vem vai ser babado, tá bom? Ó, um cheiro da mãe.